Nós vamos iniciar o culto nessa noite, agradecendo a presença de cada um. E quero abrir a oportunidade para algum irmão citar um hino para nós cantarmos, um hino de preferência conhecido, bem conhecido. Não? Senão nós vamos cantar um hino que eu tenho em mente. Então vamos cantar um hino, Hoje é Tempo de Louvar a Deus. Conhece esse hino, Eliane? Vem me dar uma mão aqui. Procurei, hoje é tempo de... Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita Teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita Teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem Nós vamos encerrar por aqui. A intenção não era repetir muito, não. Irmãos, muito obrigado, Nani. Hoje o assunto é sobre mordomia financeira. E pensando nesse tema, vamos ler os versículos 19, 20 e 21, lá de Mateus 6. Mateus 6, versículos 19, 20 e 21. Diz assim, vamos ler. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Nós queremos, nesse momento, orar a Deus, pedindo a Ele que
a glória dele enche o nosso coração, enche esse lugar, e também que essa noite possa ser uma noite de aprendizado, mais uma vez. Eu tenho aprendido muito nesses terceiro estudo, acredito hoje, né? Segundo, né? Hoje é o terceiro, então assisti 2. Então aprendi muito nesses 2 estudos. Quem lembra dos assuntos? Primeiro, foi um panorama geral sobre mordomia cristã, né? O conceito e tudo mais. Ontem foi sobre mente e corpo, e hoje sobre mordomia financeira. Vamos nos colocar em pé. Eu quero deixar um momento livre para você orar, para você conversar com o Senhor. E depois nós vamos orar também. Lembre de orar, né, pela pessoa do irmão Hamilton, para que Deus possa abençoá-lo nessa noite, no sentido de passar realmente tudo quanto ele tem estudado e planejado para a igreja aqui nessa noite. Senhor, nós te rendemos graças e louvor, queremos louvar o teu nome, porque o Senhor é Deus altíssimo, Deus grandioso, poderoso, Pai, e nos sustenta todos os dias. Nós que merecíamos a morte, nós que nascemos em pecado, mas o Senhor nos salvou. Graças e louvor ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus. Nós também gostaríamos de agradecer por todos esses dias que estamos aqui, aprendendo mais a Tua Palavra, aprendendo mais, ó Deus, do ofício, da função a qual o Senhor nos designou para sermos administradores daquilo que o Senhor nos deixou, que o Senhor nos oportunizou cuidar. Ó Deus, que sejamos achados como um mordomo fiel ao Seu Senhor, e que realmente, ó Pai, administra com cuidado, com zelo, aquilo, ó Deus, que o Senhor nos confiou. Nós queremos entregar o irmão Hamilton em Tuas mãos nessa noite mais uma vez, para que o Senhor use, ó Pai, como instrumento, falando aos nossos corações através da Tua Palavra, e que nessa noite haja edificação das nossas almas. É a oração que fazemos a Ti, confiados, porque fazemos com fé, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão Hamilton. Oi, boa noite. Mais uma parte, né, mais uma etapa desse estudo, mordomia cristã. E eu confesso para vocês que mordomia cristã, o assunto, ele é muito amplo, muito grande. E o que nós fizemos aqui foi uma seleção, né? Escolhemos assim alguns temas dentro da mordomia cristã para a gente passar nessa semana. Mas eu afirmo para vocês que tem muita coisa, né, ligadas a outra área de mordomia, né, de administração, que nós não vamos passar aqui, mas aquilo que nós entendemos ser de suma importância, né, para a nossa realidade, é o que nós estamos falando. Então, no primeiro dia, nós falamos, na segunda-feira, a respeito de um conceito, né, de mordomia, o que realmente significa isso. Falamos sobre a mordomia, né, no Antigo Testamento, alguma coisa também no Novo, e falamos sobre a responsabilidade, né, do mordomo. E nós então concluímos, né, que mordomia é administração, é cuidado, e diante disso nós concluímos assim a grande responsabilidade, né, que está sobre o mordomo, que recaía, né, sobre ele. E ele tinha que ser achado fiel, era alguém que era considerado, né, o maior da casa,
não no sentido absoluto, né, de dono, mas de administração. Então, esse mordomo, nós falamos que ele podia ser um livre ou um servo, ou um escravo, né? Ele era então alguém que não era o dono de fato, ele era um servo que estava acima dos outros, e ele tinha que ser de uma responsabilidade grande, porque ele estava cuidando de tudo que era do seu senhor, né? E ele havia de prestar conta daquilo. Enfim, foi mais ou menos por aí, né, que nós passamos. E ontem nós falamos sobre a mordomia do corpo e também da mente. Falamos sobre essa ideia, né, do cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, visto que concluímos que tudo pertence ao Senhor. Vamos de novo no Salmo 24:1, nessa convicção, né, do salmista, no Salmo 24, versículo 1. Vai ser projetado aí. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então nós concluímos que Deus, né, ele é dono de todas as coisas. Dele, né, ao Senhor pertence a terra, tudo o que contém, tudo o que existe na terra, e também aqueles, né, que habitam a terra. Então, ou seja, tanto as coisas criadas, como o próprio homem feito, né, criado, né, feito à imagem e semelhança de Deus, pertence a Ele. Então, na mordomia cristã, nós temos exatamente essa convicção, ou devemos ter essa convicção de que nada pertence a nós, nem mesmo o nosso corpo, como nós estudamos ontem, porque ele pertence a Deus. Ele é um veículo, né, um meio, né, o lugar onde Deus colocou essa vida que somos nós, que é você, e nós devemos prestar conta, né, e Deus quer que esse corpo seja plenamente conservado. E aí nós falamos sobre a importância desse cuidado, né, com o nosso corpo. E falamos sobre também a mordomia da mente, ou a administração da nossa mente, né, que Deus ele quer que a gente tenha realmente uma mente renovada, segundo a vontade dEle, e que agrada ao Senhor, e sabendo que Ele conhece, né, a nossa mente. Ele sabe da palavra antes mesmo de sair a boca. Então, foi basicamente isso, né, que nós falamos ontem. E hoje nós vamos falar sobre mordomia financeira, mordomia dos bens, né, falar de administração do dinheiro, uma vez que nós concluímos que tudo o que nós temos, né, tudo o que nós somos, tudo que existe não é nosso, não pertence a nós. Então nós entendemos que também nós temos a grande responsabilidade de cuidar, né, daquilo que Deus nos deu, e hoje especificamente, né, o dinheiro, as finanças, os bens que nós temos. E para isso nós vamos hoje já considerar 1 Timóteo capítulo 6, eu gostaria que fosse projetado aí já o versículo 6, e isso vai nos dar a ideia realmente de que nada pertence a nós. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido, veja bem, nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Continue. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mais um. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas, concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Até aí, nesse versículo aí. Não, vamos no 10, vai lá de novo, por favor. Seria importante, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aí sim, até esse versículo aí. Então, nós precisamos entender que, como cristão que somos, temos um privilégio muito grande, então, de administrar aquilo que Deus nos deu, uma vez que Ele é dono de tudo, e nós, então, somos considerados como seus mordomos. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, já a seguir ali, e devemos cuidar não somente das coisas espirituais. Aí entra aquela questão que eu falei, que nós vamos falar, né, nessa semana, de algumas questões, mas tantas outras vão ficar na administração dos bens espirituais, né? São das coisas
que nós somos, né, responsáveis por transmitir, por administrar, no sentido das coisas invisíveis, né, das coisas que pertencem de fato ao Senhor e que Ele nos revelou, nos confiou e nós precisamos administrar. Então, entendendo que tudo pertence a Deus, né, dele é o mundo e a plenitude, tudo que nele existe e os que nele habitam, Deus confiou a nós, seres humanos insignificantes, a responsabilidade, o privilégio de administrar. Então Timóteo, ou Paulo escrevendo a Timóteo, ele lembra ele, olha, nada você trouxe para esse mundo. E embora nós não tenhamos trago nada para esse mundo, Deus nos permite administrar ou cuidar de alguma coisa aqui nesse mundo. Então, independente do tanto que você tem, independente do que está sobre a sua posse, né, para cuidar, precisamos entender que isso provém de Deus, é de Deus, e nós precisamos, com sabedoria e, né, prudência e até mesmo com muito amor, cuidar das coisas que nós temos, né, à nossa disposição, porque de fato não é nosso. Então nós pretendemos mostrar que tudo realmente o que nós temos não vem de nós mesmos. Embora nós sejamos sábios, né, temos estratégias, somos fortes, temos saúde, corremos atrás, mas precisamos sempre, no que se diz respeito à mordomia cristã, né, nessa administração das coisas, entender que nós não somos donos de nada. E embora nós usamos dos nossos esforços, né, mas tudo provém de Deus, e isso desde o Antigo Testamento a gente aprende isso. Então nós pretendemos expor que, como o cristão, ou como nós como cristão, devemos ganhar o nosso dinheiro. Tudo isso é importante quando se trata desse assunto, e também como devemos utilizar o nosso dinheiro, certo? Então a vida financeira, ela é de suma importância na nossa vida. Por quê? Porque a vida financeira, ela traz uma estabilidade na nossa vida, não é verdade? A vida financeira, ela traz uma certa segurança na nossa vida. Como nós temos uma vida financeira aí, né, bem trabalhada, bem administrada, isso traz uma certa segurança em nós. Só que o grande problema é que também, né, essa administração financeira, ela pode também e traz realmente grande problema na nossa vida, no nosso dia a dia. Muitos problemas acontecem, né, por causa do dinheiro. A maneira de administrar o dinheiro, como nós lidamos com ele. O dinheiro, o mesmo dinheiro que pode ser uma bênção na vida das pessoas, ele pode também ser, né, uma maldição na vida das pessoas. Se lembram do texto que nós lemos de 1 Timóteo aí? Então, o último versículo disse que o dinheiro, né, é a raiz de todos os males, né? Eu ouvi muito tempo esse versículo assim, mas na verdade está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz, né, de todos os males. Então, ou seja, a maneira que lidamos com o dinheiro pode nos beneficiar a nossa família, beneficiar a nossa comunidade, a nossa igreja, ou pelo contrário, ele pode ser uma maldição, né, para a nossa família, para a sociedade, para a igreja local, por causa da maneira em que lidamos com o dinheiro. Então é preciso saber, né, ganhar ou lidar com o dinheiro em que nós, né, temos à nossa disposição. Então nós como cristãos devemos ser uma referência, né, de como administrar as finanças, ou os dinheiro, as coisas, né, que Deus bondosamente nos deu, porque nós não somos merecedores de nada, certo? Tudo que nós temos é de Deus, tudo pertence a Ele, mas Ele bondosamente nos concede, e nós devemos refletir acerca, né, desses aspectos aí da mordomia financeira, de como ganhar o dinheiro, de que Deus é dono de tudo, como gastar o nosso dinheiro, fazer com que o dinheiro seja uma bênção na nossa vida e na nossa família, e não uma maldição na nossa família. Então tudo isso nós precisamos aprender, né, a lidar com o nosso dinheiro, fazer que realmente ele seja uma bênção. Então precisamos ter sempre a compreensão de que Deus é dono de tudo, certo? E nós entendemos que como cristãos, então, como filhos, nós recebemos de Deus e precisamos ter nessa convicção de que Ele é dono
e nós vamos administrar. Por quê? Nós sabemos que mesmo aqueles que não são filhos, eles também recebem, né, as bênçãos de Deus, e às vezes recebem muito mais do que nós, né, do que muitos cristãos, porque existem muitas pessoas que não são cristãos, que são abençoados de certa forma, né, ou, né, privilegiados com posses. Mas a grande diferença está talvez, né, de como se adquiriu isso, ou de como se presta conta disso. Eles não têm a ideia do que o que eles têm é de Deus, provém de Deus, né, Deus simplesmente concede a fim de que administre. Ou seja, então eles usam o seu dinheiro da maneira em que eles querem, do jeito deles, sem ter a ideia de que Deus é dono de tudo. E o que tem diferença em nós como filhos, como cristãos, como salvos por Cristo, é que nós vamos administrar isso, mas tendo a convicção de que nada realmente é nosso, tudo vem diretamente dele. E nós lemos um texto na primeira aula, eu gostaria até de repetir esse texto aí de 1 Crônicas 29, 14, por favor. 1 Crônicas 29, 14. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Isso está relacionado à oferta do povo, né? E Davi reconhece que, na verdade, quem era ele para fazer uma tamanha obra, né? E quem era, né, o povo dele também parecia um povo, né, de poucos recursos, mas era um povo que confiavam em Deus, e eles de forma voluntária, eles estavam ajudando, contribuindo, e uma grande obra foi feita por causa dessa disposição, né, do povo em contribuir. Então, e ele entende nesse versículo, ó, porque tudo vem de ti. Então nós como cristãos precisamos sempre ter em nossa mente que nada é nosso, nós somos administradores, nós somos simplesmente pessoas que estão cuidando. E o que se espera então do mordomo, desse cuidador, desse administrador? Que ele seja encontrado fiel, e nós muitas vezes não somos fiéis de fato. E nós precisamos pensar no trato com o nosso dinheiro. Se tudo o que temos vem de Deus, então nós precisamos lidar com o nosso dinheiro de forma especial, não gastando, né, simplesmente pensando em nós mesmos. Isso é gastar de forma especial. Por que precisamos pensar, né, nessa maneira de tratar o nosso dinheiro? Porque isso vai beneficiar mais a nossa vida e também a vida dos outros. E tem outra coisa, existe dois extremos, que no trato que nós temos com o nosso dinheiro, ele pode acontecer. Existem pessoas que são ricas, donos de muita posse, conseguiram granjear muitas coisas, mas são pessoas miseráveis. Ou seja, tem um valor, né, agregado, se você somar, né, o que ele tem de bens, o valor é muito grande, mas vivem como se fossem mendigos. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Conhece. Existem pessoas que são donos de fortuna, mas vivem como mendigos. Tem gente que você vê ele, se você tiver um coração muito mole, você dá uma oferta para ele, uma esmola para ele, né? E dono de posses, de muitas posses. Então esse é uma maneira errada de tratar o dinheiro, entendeu? E o outro erro é tratar o dinheiro completamente ao contrário disso, né? Ou seja, é gastar além do que tem, é querer viver, né, uma vida de pompa sem ter o dinheiro, né? Aquela questão de viver simplesmente a aparência. Então existem pessoas que fazem esse trato com o dinheiro, e isso acaba sendo um problema sério para a vida das pessoas. E percebe-se que mesmo dentro da igreja, às vezes existe tipo de pessoas, tanto de um jeito quanto de outro, que não conseguem ter um trato adequado com relação ao seu dinheiro. Na igreja, lá do princípio, já existia. Apocalipse capítulo 3, onde João escreve às igrejas, vocês se lembram de uma das referências que foi feito à igreja? Né, tu és rica, né, ou dizes ser rica, mas na verdade
é pobre. E ele diz mais que é pobre, nu. Coloca lá para a gente, por favor. Apocalipse 3,17. Pois dizes, estou rico e abastardo e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, nu, né, cego e nu. Então essa é a ideia. Então veja bem, é uma maneira de tratar. E o que está contando aqui exatamente? Nem é a questão de estar vivendo como um mendigo, nesse caso do texto. Mas é pessoas que eram ricas financeiramente, mas eram pobres espiritualmente. Eram ricas de bens materiais, mas eram pobres de bênçãos espirituais. Eram pessoas vazias de Deus. E veja que esse é um problema que o dinheiro, inclusive, pode causar na vida das pessoas, torná-las vazias, né, de Deus, porque elas se enchem tanto, ou se envolvem tanto com o dinheiro, que elas acabam se tornando vazias de Deus, se esquecendo de Deus por causa dos bens materiais. E esse é um problema que, como cristãos, precisamos ter muito, né, cuidado com esse tipo, né, de coisa, com esse mal que pode, inclusive, alcançar, né, as nossas vidas. Devemos ter cuidado com falsa prosperidade. Como cristãos, gente, precisamos ter cuidado com falsas prosperidades. Por que falamos isso? Infelizmente, nós vivemos numa época, principalmente no nosso país, onde a liberdade cristã, né, a liberdade de se falar de Deus, de fazer, de abrir igrejas, de pregar, né, de falar de Deus, é muito grande, é muito fácil. Nós não vamos encontrar, eu acredito que nenhuma objeção, entendeu? Se você quiser fazer um culto na rua, né, na praça, desde que você não esteja atrapalhando o trânsito, mas se você ainda pedir uma licença na prefeitura, eles fecham uma rua para você. Ou seja, veja que nós temos toda essa liberdade, né, de poder pregar o evangelho. E com essa liberdade, o que aconteceu? Entrou já os oportunistas, as pessoas que vieram trazendo o evangelho distorcido, né, como disse Paulo aos Gálatas, e começaram a introduzir o evangelho da prosperidade. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque desde o Antigo Testamento, Deus nunca deu, né, essa bênção de prosperidade como o mágico, né, da lâmpada, como, né, algo, né, rápido. Sempre nós vamos ver que a prosperidade, né, estava ligado ao esforço, ao serviço que eles faziam. Se lembra, né, Abraão, por exemplo, era rico, não há nenhum problema, né, em ser rico, e tantos outros, Jó era rico. E como que eles conseguiram sua riqueza? Né, nós vemos as jornadas de Abraão, por exemplo, está aí, né, e as bênçãos de Deus, né, na vida dele, na prosperidade dele. Embora nós lemos lá que Jó perdeu tudo que tinha, né, com aquelas coisas que aconteceram na vida dele, e a Bíblia diz, né, que depois Deus deu o dobro para ele, mas Deus não simplesmente, né, fez assim e as coisas caíram novamente para Jó. Nós não sabemos exatamente precisar quanto tempo levou para que realmente Jó, né, voltasse a administrar as suas coisas, né, e voltasse a conquistar aquilo que ele tinha, mas baseado em quê? Em um trabalho, né, baseado em algo que ele empreendia, que ele corria atrás, né, baseado na sabedoria, na inteligência que Deus deu para ele, para ganhar dinheiro. E nós sabemos que tudo isso é possível. Tem pessoas que nós entendemos que ele tem inclusive o dom, né, de ganhar dinheiro. Parece que Deus abençoa ele com essa facilidade. E quando isso acontece, automaticamente, esse tipo de gente é o tipo de gente que tem o dom da contribuição também. Ele é alguém que é disposto, né, ele tem o dom da misericórdia, alguma coisa, e ele é alguém que também, né, ele está disposto a dar, a contribuir e a abençoar a vida das pessoas. Então, nós precisamos pensar nessa questão da falsa prosperidade, né, que existe aí, porque essa não é a maneira de se ganhar dinheiro, tá? Tudo isso está envolvido na questão da mordomia cristã, da mordomia financeira, essa maneira de nós ganharmos, conquistarmos o nosso dinheiro. Então Deus, ele é dono de tudo, e por isso nós
temos que entender que tudo vem dele, tudo provém dele. Nós não precisamos buscar esses meios, precisamos ter o cuidado em administrar as coisas que Deus, né, nos deu. Nós já falamos, né, que de modo geral, a própria Bíblia, ela mostra o lado positivo, né, e negativo do dinheiro. E do lado positivo nós temos o quê? O dinheiro, ele supre por muitas vezes as nossas necessidades. Ele ajuda a gente a resolver muito problema que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas precisamos ter um cuidado, porque o amor ao dinheiro também, ele é a raiz de todos os males. Então nós precisamos ter cuidado e pensar em nós mesmos. Espera lá, a finança, o dinheiro na minha vida, na vida da minha família, ele tem me influenciado de forma positivamente ou de forma negativa? Ele tem sido mais bênção na minha vida ou ele tem sido maldição na minha vida? E aí nós falamos tanto o dinheiro propriamente dito, já em espécie, como a maneira de ganhar esse dinheiro, com a maneira que nós estamos usando para adquirir, né, esse dinheiro. E é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre a maneira honesta de ganhar dinheiro. Por que falamos isso? Porque existem maneiras desonestas de ganhar dinheiro. Ela pode ser até legal, mas é desonesta. Como legal, mas desonesta, né? É legal no sentido de ser liberado, né? Pode fazer. Quer citar alguma coisa? Não? Jogo de azar. Não, o jogo, ele é liberado, não é? Mas nós entendemos que ele não é a maneira adequada de se adquirir bens. Jogos de azar, como por exemplo a loteria, né? A própria rifa. Quando nós, por exemplo, fazemos essa brincadeira, né, que muita gente faz nesse sentido de ajudar, né, algumas pessoas, sempre nós vemos isso, não vemos? Pessoas vendendo rifas, porque alguém que está com problema de saúde, precisando de uma ajuda. E aí, qual deve ser a motivação da gente? Não é exatamente o prêmio em si que você está concorrendo, mas sim a pessoa a quem você está ajudando. Uma dica que eu deixo, né? Se você quer ajudar, eu deixo porque às vezes eu faço isso. Se nós estamos tratando de uma pessoa que está precisando, então o que eu faço? Às vezes eu compro a rifa e deixo a rifa com a própria pessoa, ou transfiro para ela. Por quê? Se ela está precisando, ela vai já ganhar o dinheiro, né, da rifa que foi vendida, e se por um acaso essa rifa for sorteada, o prêmio ainda é dela. Então é uma dica, né, que a gente pode usar. Mas eu não sei, você pode definir se seria realmente, né, um pecado. A gente pensa que na Bíblia tudo é por mérito. E outra coisa, quando você entra numa concorrência, num jogo, quando você joga, automaticamente você joga e eu jogo também. Você está torcendo para quem ganhar? Fica difícil, né, Henrique? Eu jogar, você também. E aí? Eu vou torcer para quem? Eu vou torcer para mim mesmo, né? Fica difícil torcer para você. Quando se trata, né, pensando realmente no prêmio, né? Não, meu objetivo é isso aqui, é o lucro, é ganhar ali, né? E aí nós fugimos de princípios bíblicos, né? Porque eu não posso desejar, né, o fracasso do outro, a perca do outro, né? E aí nós vemos que nos jogos de azar, por exemplo, muitas pessoas vão à falência por causa disso. O jogo já diz, né, jogo de azar, jogo do bicho, jogo daquilo, jogo não sei do que. E essas coisas, às vezes, levam muitas pessoas, já levou muitas pessoas à falência, a perderem tudo que tinha, né, na ideia, na crença de que ele vai ganhar. Né? Pessoas que jogam na loteria, diz que chegou perto, faltou só 3 números para ele, né? Pessoa muito perto. E assim existe. Outra coisa, falta sabedoria até mesmo para administrar. Essa pessoa que vive atrás dessas coisas, se ele ganhar, vai acontecer, sabe o quê? Normalmente, o que aconteceu com muitos dos que já ganharam, né? Saiu uma reportagem uns anos atrás, mostrando pessoas que ganharam na loteria e que hoje estavam mais pobres do que o dia que elas ganharam. Eram pessoas de rua,
E sabe onde eles estão hoje? Na rua de volta, ou seja, estouraram tudo que tinha. Né? Então, nós precisamos pensar, né, nesse trabalho honesto e nessa maneira honesta, né, de ganhar, de granjear o nosso dinheiro. Vocês se lembram que quando o homem foi feito por Deus lá, que Deus colocou ele no jardim, né, e ele devia fazer o quê? Trabalhar, né, cuidar do jardim, e de forma, né, constante, eu acredito, que tinha muito serviço ali. E depois do pecado, o que aconteceu? Ele deveria continuar trabalhando, agora com um problema maior, que agora vinha ter espinho, ia ter o marimbondo, ia ter um monte de coisa, né, que ia perturbar ele, enfim. Mas a ideia é que do suor do rosto dele, ele ia comer o pão dele, ou seja, de forma honesta. Ou seja, você vai ter que trabalhar para comer o seu pão. Então aquilo, a maneira de como nós lidamos para ganhar o nosso dinheiro, tem que ser levado, né, muito em consideração. O apóstolo Paulo recomendou isso nas suas cartas, falando a respeito desse dever, né? Veja que ele mesmo, ele disse, embora ele estava em tempo ali, pregando o evangelho, ele recebeu a oferta dos irmãos, mas ele disse, olha, em momento nenhum ele quis ser pesado aos irmãos. Ele aprendeu a trabalhar. O que ele fazia? Fazia tendas, né? Parece que era um bom negócio naquela época, né? Talvez hoje eu não sei, mas naquela época era um negócio que se fizesse, vendia, né, e arrecadava uma grana, um dinheiro. E Paulo, então, ele fazia isso e ensinou que se alguém anda desordenadamente, não trabalhando, olha, é bom que também não coma, né? É bom que essa pessoa tenha alguma dificuldade mesmo, é normal que isso vai acontecer. Mas ele a si mesmo ainda continua ensinando, mas não se canse de fazer o bem, né? Olha, atente ainda para as necessidades dele, vê lá o que pode ser feito. Mas o ensino para o preguiçoso era não ficar desordenadamente aí à toa, né? Tinha que trabalhar. E aí a gente vai ver que essa é de fato a ideia desse dinheiro ganhado de forma honesta. Falamos isso por quê? Porque existem maneiras desonestas de se vender, de se ganhar dinheiro, né? Há pouco tempo atrás nós precisávamos de uma internet lá no sítio, né? E aí chegou um rapaz que tinha uma proposta boa, e ele fez o comercial do produto dele, mas muita coisa ele não falou. E se ele tivesse falado, sabe o que tinha acontecido? Ele não tinha vendido o produto dele. E aí é uma forma desonesta de ganhar dinheiro. Ele não falou, só para você ter uma ideia, que era franquia. Se ele dissesse é franquia, pronto, ele já não tinha vendido. Mas ele escondeu isso da gente o tempo inteiro, mesmo em conversa, em especulações, ele escondeu da gente e colocou. Quando a gente foi ver, a franquia acabou, né, a internet não funcionou. O que aconteceu? Procuramos saber, não, a franquia acabou. Ué, mas acabou a franquia? Que franquia? Então veja, é uma forma desonesta. Vender internet não é desonesto, né? Fazer o trabalho que ele estava fazendo em si não é desonesto. É lícito, a internet se vende mesmo, e se vende de franquia ou não. Mas o desonesto é não expor realmente a realidade, é esconder, né, aquilo que pode ser um prejuízo para o outro, ou que não vai atender a necessidade do outro. E infelizmente existem muitos meios que as pessoas usam para quê? Para ganhar, né, o dinheiro de forma desonesta. E isso está relacionado ao nosso tema, ao nosso assunto. Por quê? Porque nós não precisamos disso. Nada trouxemos para esse mundo e não vamos levar nada. Precisamos estar contentes com aquilo que Deus nos der e usar aquilo que Ele nos deu como inteligência e os meios, os privilégios, né? Para quê? Para que a gente consiga realmente, se nós queremos uma vida, né, tranquila, e que saibamos fazer o uso daquilo que Ele já nos deu, e com isso conseguir granjear, porque não há nenhum problema em ser rico. Não há nenhum problema em trabalhar e adquirir as coisas. O grande problema está em como, né, se vai adquirir, né, estas coisas. E como nós vamos, os meios pelos quais nós vamos conseguir ganhar isso aí. Aí quando você parte, né, para as questões de pessoas que usam de má fé realmente, que usam da mentira, que usam de uma série de maneiras para ganhar dinheiro, e outras pessoas, né, não se tratando de cristãos, mas pessoas que usam o próprio corpo, né, para ganhar dinheiro, se prostituindo,
Enfim, mas quando a gente trata para a vida cristã, às vezes nós não usamos o corpo no sentido de prostituição, mas prostituímos, né, de outra forma. Pecamos contra o Senhor por causa da maneira que negociamos. Outra coisa que nós precisamos fazer, fugir das práticas ilícitas. Então o cristão deve recorrer a meios, não deve recorrer a meios ou práticas ilícitas, então, para ganhar, né, o seu dinheiro. Precisamos buscar as maneiras realmente que são lícitas, que são claras, que são transparentes, que não traz dúvida. Então isso é necessário para nós como cristão. Devemos fugir da avareza. Por que precisamos fugir da avareza? Porque a avareza é exatamente um dos caminhos que leva as pessoas a usar os meios ilícitos. A vontade, né, de ganhar, a vontade de querer ter mais, a vontade de concorrer, a vontade de ser igual ao outro, isso leva as pessoas, às vezes, a entrar pelo caminho da avareza, né, de desconsiderar o outro, né, prejudicar o outro. E aí esse tipo de riqueza, ele é condenado. E é os ricos que nós lemos de 1 Timóteo capítulo 6. São os ricos avarentos. Os ricos que inclusive usam os pobres para fazerem de escadas, né? São o meio pelo qual ele vai conseguir a conquistar as suas coisas, as suas riquezas, certo? Então precisamos fugir realmente dessa avareza aí, porque elas levam de fato, né, o homem a muitas coisas. Se lembra de Abraão naquele momento de escolher para que lado que eles iam? Abraão tinha toda a liberdade, a autoridade de poder dizer: olha, Ló, eu vou para aqui, ó, porque na verdade quem está comigo é você, não é eu que estou contigo, né? Você está comigo é o seguinte: eu vou para aqui, para as campinas aqui, para o lugar baixão aqui, onde o capim é mais verde, e você, ó, se vira aí, né, para seus lugares aí, para as montanhas aí, que eu vou me virar para cá, né? Mas Abraão não, Abraão soube lidar com essas questões de como ganhar. Abraão parece que já tinha de fato aquela ideia de que tudo era de Deus e que Deus ia abençoar ele, ou nas campinas, onde foi Ló, ou nas montanhas, né? Não importa onde seria, né? E aí nós precisamos realmente fugir, né, dessa avareza, porque a própria Bíblia diz, né, em Provérbios 28, 20, que aquele que se apressa em enriquecer, ele não ficará impune. Ou seja, aquele que usa os meios ilícitos, né, com pressa de ter as coisas, ele vai sofrer alguma consequência. Deus, de alguma forma, vai tratar com ele. Algumas coisas ele pode acontecer na vida dele. Então, o cristão, ele não deve trabalhar, ele deve trabalhar honestamente, não deve usar meios ilícitos, né, ele não deve ser avarento, ele deve procurar o contentamento, usar o senso de justiça para fazer os seus negócios. Então tudo isso é importante, mas ele precisa ter a convicção de que tudo é de Deus, porque se ele não tiver a convicção de que tudo é de Deus e que Deus é quem vai abençoar a vida dele, ele não vai conseguir se manter, né, às vezes dentro desse propósito de Deus para a vida financeira dele, ou pelas maneiras pelas quais ele vai ganhar dinheiro. Tem até um salmo que diz que o Senhor dá, né, os seus servos enquanto eles dormem. Ou seja, então eu posso dormir que Deus, né, vai... Não, até quando ele está dormindo, Deus está cuidando das coisas dele. Não quer dizer que você pode dormir e sim ficar por aí, né, de folga e tal, e Deus vai te abençoar. Não é isso que o texto está dizendo. Que Deus, mesmo quando eles estão dormindo, Deus está cuidando dos negócios. Mesmo enquanto ele está dormindo, Deus está abençoando, cuidando do gado, está cuidando da empresa, está cuidando disso, né? Deus está cuidando. Então, o fato é que nós precisamos descansar. Essa é a ideia. É que nós precisamos descansar em Deus, que Ele vai cuidar das nossas coisas. Então, já falamos, né, que a prosperidade no Antigo Testamento, a gente nunca vai ver Deus dando, né, algo de forma milagrosa, a não ser o necessário que Ele trouxe para o povo no deserto. Se lembram? Que eles ali não trabalharam, não plantaram e comeram, certo? Mas fora disso, sempre ele vai usar o próprio homem, os recursos dele, né, a inteligência dele, e aí ele abençoa, e a prosperidade veio para estas pessoas, ok? Como o cristão deve utilizar o seu dinheiro? Então veja que nós já falamos, que Deus é o dono de tudo, né? O cristão precisa usar os meios corretos para ganhar o seu dinheiro.
não usar os meios ilícitos, mostramos, né, a bênção que é o dinheiro, mas também a maldição que ele pode trazer sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Mas como nós devemos realmente utilizar o nosso dinheiro como cristãos? E como cristãos, nós pensamos que uma das maneiras aí, ou como nós devemos utilizar o nosso dinheiro, é na própria igreja. E quando eu falo na igreja, não exatamente na igreja local, né, mas na igreja no sentido do reino de Deus, no sentido da obra que há de ser, né, ou que precisa ser continuada, né, ser levada, no sentido de anunciar o evangelho, de sustentar pessoas. Então, e na igreja, principalmente tratando-se da igreja local, nós sabemos que há uma necessidade, e todo crente, ele deve ter essa preocupação e essa ideia de que ele precisa aprender a contribuir com a sua igreja local. Nós temos um estudo que diz o seguinte, numa sequência: o que Deus espera do pecador? Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que Deus espera que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que todos creiam em Jesus Cristo. Ou seja, Deus espera, Deus tem vontade na conversão, na salvação das almas. Agora, o que espera de uma pessoa que se converteu? Numa sequência, espera que essa pessoa que converteu seja batizada, porque a Bíblia diz, né, que ide por todo mundo, pregai o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Então veja que há uma sequência. O homem perdido precisa ser salvo por Cristo, esse homem que foi salvo por Cristo, né, precisa ser batizado numa demonstração pública da sua fé em Cristo. E o que se espera dessa pessoa que foi batizado? Que ele seja membro de uma igreja local, porque a igreja local já existe desde o princípio da igreja. O que se espera então agora dessa pessoa que é membro de uma igreja local? Que ela sirva ao Senhor nessa igreja local, usando os seus dons e talentos, né, para a glória de Deus e para a salvação de outras almas, e espera que essa pessoa contribua com a igreja local. Por quê? Porque a igreja local tem necessidades. As necessidades eram existentes desde o princípio. Veja que os irmãos do passado, os apóstolos, já citamos Paulo, ele recebeu ofertas, recebeu dinheiro, porque havia uma necessidade para eles que estavam envolvidos com o ministério, receber a contribuição da igreja. Então é dever de todo cristão contribuir com a igreja local. Aí a pergunta é, todos aqui são membros da igreja, né? Exceto as crianças, né? Tem alguém que não é membro da igreja? Não, né? Todos membros. Então tá, o que se espera de um membro de uma igreja quando se trata de mordomia financeira? O que se espera dele? Né? Além de tudo aquilo que nós já falamos da maneira, né, de lidar com o seu dinheiro, como adquirir. Espera que esse membro contribua com a igreja local. Por quê? Porque a igreja local tem as suas necessidades. Então nós vamos pensar que o cristão deve utilizar o seu dinheiro, e talvez começando por aqui, né, com as necessidades da igreja local. E não fica também só nela, mas também, né, estendida fora da igreja local, com missões, com tantas coisas que acontecem, com tantas necessidades de missionários que existem fora, tratando-se do nosso caso. Então, nesse momento nós vamos falar exatamente um pouco dessa questão do dinheiro na igreja. E sabe que tem uma coisa que é muito difícil hoje em dia, falar sobre dinheiro na igreja. Por que é difícil falar sobre dinheiro na igreja? Porque as pessoas, né, têm uma visão já equivocada do que realmente é a igreja. Porque infelizmente existe, né, os mercenários. Pessoas que se dizem cristãos, ou que se dizem muito mais que cristão, que se dizem líderes, né, que se auto-intitulam líderes, que fundam igrejas com o único objetivo, eu acredito que muitas pessoas são salvas e abençoadas dentro desses templos, mas o objetivo principal dessas pessoas não era talvez a salvação de almas e edificação do povo que estariam ali, mas talvez a intenção principal deles fossem o dinheiro.
fosse tirado deles, né, o dinheiro. E isso nós não temos medo de falar, por quê? Porque muitos escândalos nós já ouvimos por aí. Muitos escândalos já foram noticiados, de pessoas que estavam fugindo com dinheiro nas cuecas também, dentro das roupas, Bíblia cheia de dinheiro, um monte de coisa. Dinheiro de quem? Dinheiro de fiéis. É verdade, estão rindo? É verdade, é por isso que hoje nós temos dificuldade de falar em dinheiro na igreja. Porque muitas pessoas estão assustadas com a igreja. Existe muita gente aí fora que, se você falar em igreja com ele, ele não quer nem te ouvir. Por quê? Né? Porque nem falar de igreja, se for falar de Deus, se for falar de Jesus para ele, ele já entende que você está falando de igreja, e igreja é tudo do mesmo jeito, é tudo gente querendo nosso dinheiro. Por quê? Já tiveram uma experiência negativa por causa desse movimento grande e forte que tem aí fora. E nós encontramos essa dificuldade. Mas quando nós olhamos para os textos bíblicos, a palavra de Deus, nós vemos que há uma necessidade de falar sobre isso. Até porque nós não somos donos do nosso dinheiro. Tudo pertence ao Senhor. E aí nós precisamos saber lidar com essas questões. Então, desde o Antigo Testamento, Deus já trabalhava isso, né? Deus já havia pedido do seu povo. Nós lembramos que, por exemplo, o povo de Israel, eles tinham lá a tribo dos levitas, que eles não possuíram terra. Eles não receberam uma possessão terrena, né? Um lugar onde eles pudessem trabalhar. Entre as 12 tribos de Israel, os levitas ficaram unicamente, né, destinados a cuidar do serviço do templo. Então o que acontecia? As outras tribos que receberam a possessão, a posse de terra, eles trabalhavam na terra e contribuíam com 10% da colheita para os levitas, a fim de os sustentar. E nós percebemos que isso foi colocado como uma lei para o povo. O dízimo, os 10%, era uma lei para o povo de Israel. Eles tinham que fazer isso. Era algo que foi determinado, embora o dízimo seja antes da lei, né? E o dízimo, ele foi dado por Abraão a Melquisedeque, que é uma figura de Cristo, né? Isso antes da lei. Então depois Deus mandou que o dízimo fosse incluído, colocado lá para o povo. Eles tinham que dizimar. Inclusive, né, nós temos um texto onde muitas pessoas nos nossos dias usam ele para forçar, no tempo da igreja, as pessoas a dizimarem, que é Malaquias capítulo 3, né? Dos versículos 8 ali até o 12, porque tem uma expressão de Deus que vai dizer que o povo estava roubando o Senhor. Em que me roubais? Nos dízimos, nas ofertas, enfim. Então ali o que aconteceu? O povo, com o passar do tempo, começaram a realmente se relaxar com a contribuição que eles deviam levar para o templo. E ele fala que eles não levavam, ele disse, não tem trazido para a minha casa. Coloca lá Malaquias 3, de 8 até o 12. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, apreenderei o devorador, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Parem um pouquinho para vocês terem uma ideia de como era no Antigo Testamento. O fato do povo contribuir, eles tinham promessa de bênçãos materiais, de bênçãos terrenas, de bênçãos de prosperidade, realmente aqui, ó. E veja que ele está dizendo, aqui Deus fala de prender ou repreender o devorador. Sabe o que está dizendo aqui? Que existe, no fato deles serem, ou desconsiderarem a responsabilidade de contribuir ou de dizimar, poderia haver um problema na vida deles ou na lavoura deles. Ou seja, existe uma espécie aí, veja, que ele chama de devorador. É como se o seguinte, olha, você não dá o dízimo, mas não adianta nada.
O devorador vai lá na sua colheita, na sua lavoura, e vai destruir a sua lavoura, ela vai fazer dela estéril. Então, reter o dízimo para eles era um prejuízo muito grande. A vossa vide no campo não será estéril, desde quando? Desde quando eles trazerem o alimento, desde quando eles ofertarem, trazerem aquilo que é devido. Deus está dizendo que ia dar bênção na vida deles, e a lavoura deles não ia ser estéril, ou seja, ia produzir por causa da contribuição deles, diz o Senhor. Então veja que havia realmente uma proposta, e isso é muito importante pensar, né, no que estava realmente acontecendo. E veja que ele está dizendo: trazei para a casa de Deus. Esse mantimento tinha uma finalidade também de quê? De atender às necessidades dos necessitados, necessidade dos pobres, daqueles que estavam ali, porque muita coisa aconteceu, né, com o povo. Eles não conseguiram trabalhar a terra de fato como eles queriam, então muita coisa aconteceu, muita pobreza existiu. Então aqueles que tinham que continuar contribuindo para que pudessem sustentar aqueles que não tinham. Então essa era a ideia. Então veja que eles tinham esse costume. Agora, como a gente faz com relação a isso? Nós precisamos entender que Israel é uma coisa, igreja é outra coisa. Existem coisas que são exclusivas de Israel. Existem outras que elas foram transferidas para a igreja. E quando elas são transferidas para a igreja, elas são mencionadas lá na igreja como uma ordem também, né, a ser continuada. Então, alguns dos mandamentos, por exemplo, eles estão lá e eles aparecem no Novo Testamento. Como nós devemos fazer com os dízimos no nosso tempo? É bem claro na Bíblia que nós, como igreja, não temos nenhuma ordem para dizimar. Entenda bem, nós não temos nenhum ensino para ser dizimista ou para contribuir com 10%. Isso é fato e precisa ser dito, que não há uma ordem, um ensino bíblico para que a igreja, para que nós sejamos dizimistas, certo? Esse texto de Malaquias, muita gente usa para fazer pressão nos membros da igreja, para dizer o seguinte: olha, se você não der o dízimo, você está roubando o Senhor. E se você está roubando o Senhor, você é ladrão. Ladrão não entra no céu. Então veja, é sério, gente, tem gente que usa esse argumento para fazer com que os seus membros sejam contribuintes dizimistas. Como que nós vamos entender isso? Embora nós não temos nenhum ensino direto que nos ensine a ser dizimista e que temos que dar o dízimo, porque senão alguma coisa ruim vai acontecer. Essa ideia, ela não pode ser levada a sério, porque biblicamente a gente não vai encontrar isso, certo? Até porque a promessa de Deus para nós como igreja são bênçãos espirituais, principalmente bênçãos espirituais. Nós não temos bênção ou promessa de bênçãos terrenas, embora nós estamos vivendo nesse mundo e desfrutamos de tudo aquilo que nós já falamos, tudo é de Deus, Ele compartilha com a gente, Ele dá para a gente administrar. Nós vamos entender que com relação ao dízimo, não há esse ensino, não há essa ordem e essa obrigação onde você vai sentir um peso, porque se você não der, é como então se fosse uma compra que você faz, né? Se você não pagar, o que vai acontecer? Seu nome vai para o Serasa, né, para o SPC, e aí você é obrigado a pagar. E muita gente às vezes faz isso com dízimo. Não, eu vou dar o dízimo, né, devolver o dízimo, porque senão alguma coisa ruim vai acontecer. Deus vai pôr o meu nome no Serasa, né, no Serasa de Deus. Então é como se Deus tivesse um Serasa, né? E aí você vai ficar lá no vermelho, enquanto não regularizar, então não vai liberar de novo, né, para você continuar fazendo as suas coisas. Não é exatamente isso que acontece. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que embora nós não temos nenhum ensino bíblico no Novo Testamento que seja direto para nós como igreja, que nos ensine, como por exemplo, né,
que nos ordene, como, por exemplo, pregar o Evangelho, ide por todo mundo pregar o Evangelho, orai sem cessar, né? Nós não vamos encontrar alguma coisa relacionada nesses termos, com relação ao dízimo. Mas sabe o que é importante que eu também vi nos dízimos? É que eu, particularmente, não encontro nenhuma proibição. Embora existam irmãos do movimento dos irmãos que entende que há uma proibição, não pode dizimar. Eu não consigo enxergar isso. Eu consigo enxergar algo que vai além disso. Então entenda bem, Paulo, ele fala a respeito da maneira de contribuir. E parece que o que eles têm em mente, sabe o que é? É que a contribuição, ela vai além dos 10%. Se lembram como que era lá o começo da igreja? Vamos lá, recapitular. O que as pessoas faziam com suas propriedades? O que elas faziam? Vendiam. Faziam o que com o dinheiro? Depositavam aos pés dos apóstolos, para que aí sim fosse repartido, né? Então, de qualquer forma, era repartido. Então, veja, eles vendiam os seus bens e faziam isso. O momento era para isso mesmo, né? Deus abriu o coração daquele povo, porque o momento parece que realmente pedia isso. Ou seja, então nós percebemos o quê? Que isso está indo além de qualquer exigência da lei. Esse povo já está vivendo no período da graça. Eles contribuem além do que é pedido. Aí existe alguém que usa aquela passagem de Ananias e Safira, que eles morreram, e alguém diz que ali as pessoas que também seguram ou retêm o que é do Senhor, correm o risco também de... Não tem nada a ver, né, com essa ideia. O que eles fizeram ali, é que eles mentiram ao Espírito Santo, né, não havia nenhuma proibição deles terem ficado com o dinheiro deles, né, ninguém estava pedindo nada para eles, mas eles mentiram, enganaram, e com isso eles morreram, sofreram. Mas o fato é que eles faziam isso. E aí nós vamos ver que Paulo, ele vendo, e os apóstolos, né, eles vendo essa dedicação, essa voluntariedade, né, do povo, ele começou realmente a se empolgar com isso também. Projeta para a gente em 2 Coríntios 8. Vai lá no versículo 10. E nisto dou a minha opinião, em relação às contribuições, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, vai mais, o querer convém isto, completai agora a obra começada, para que assim, como revelaste prontidão no querer, assim o levais a termo, segundo as vossas posses. Veja que esse texto está falando do incentivo dele na contribuição do povo, do povo já da igreja, dos irmãos, dos cristãos. Eles estavam sendo pessoas que já tinham, né, o costume, já tinham adquirido a prática da contribuição. E Paulo agora ele vai incentivar eles a continuarem, né, na contribuição deles. Agora veja para frente aí, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto. Veja que esses dois capítulos, eles estão falando exatamente de contribuição. Está falando de oferta, da maneira com que eles iriam lidar com o dinheiro. Então cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então veja, o que nós entendemos aqui? Quando nós falamos que o dízimo, ele não foi um ensino para a igreja, porque basicamente no Antigo Testamento ele estava incluído na lei. Se ele estava incluído na lei, ele era uma ordem que tinha que ser obedecida, certo? Quando nós tratamos do dinheiro no Novo Testamento, ele está falando de generosidade, baseado na sua colheita, com alegria, entendeu? Algo que provém do próprio coração. Mas veja que o que está prevalecendo aqui, gente, é um povo que está com o coração aberto para contribuir
um povo que estava disposto a vender os seus bens e repartir entre os irmãos que estavam tendo necessidade. Era preciso, porque muita perseguição estava havendo naqueles dias, né? Então muita gente abandonaram, né, seus terrenos, seus lugares, fugindo da perseguição, e eles tinham necessidade dessa contribuição. E aí eles estavam indo além dos 10%. Eles estavam indo além do dízimo. Agora é importante pensar, então, o quê? Que eu, particularmente, não sou contra o dízimo. Muito pelo contrário, eu sou a favor do dízimo. Mas não como uma obrigação. Entendam bem, não como obrigação. Mas pelo menos como um limite. O mínimo. Porque era isso que acontecia na igreja. Então, se nós somos membros de igreja, e se cabe ao membro da igreja se comprometer com o crescimento, com tudo que envolve a igreja, é responsabilidade do membro contribuir com a igreja local. Reconhecendo então que ele não está fazendo isso simplesmente para suprir as necessidades, mas ele está fazendo isso de forma grata, porque tudo é de Deus, e Deus deu a nós, e nós vamos então de coração aberto, sem nenhuma pressão, sem nenhuma regra ou sem nenhuma lei que nos obriga a isso, de coração, voluntariamente, com alegria, contribuir para a obra do Senhor, contribuir para a igreja local, contribuir para que as necessidades sejam supridas. E além disso, quando eu falo que eu não sou contra, inclusive a favor, se lembra que Deus disse, trazei os mantimentos para onde? Para a casa do tesouro. Nós concluímos que era para suprir as necessidades de alguém. Qual é o ensino de Tiago com relação às viúvas e os órfãos? Socorrê-los na necessidade. Como que nós vamos socorrer esse povo? Se não for com nossas contribuições, se não for com as ofertas que nós trazemos e depositamos na casa do Senhor. Então por isso eu vejo que não há nenhuma proibição do Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos a respeito do dízimo. Passa para a gente aí Mateus 23, 23, por favor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, tem gente que usa esse texto para dizer que Jesus está condenando, abolindo, tirando de uso o dízimo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Veja, Jesus não proibiu, não há uma proibição. Ele está dizendo que os fariseus, eles estavam tão cuidadosos, eles estavam dando o dízimo, inclusive de coisas insignificantes, como cominho, não um tempero, né, que tem na horta. Até disso eles davam o dízimo, do hortelã também, é uma planta da horta. Eles estavam sendo rigorosos nos mínimos detalhes da lei no que se diz respeito à contribuição, ao dízimo deles. Mas por outro lado, eles estavam negando o que era mais importante, que era a misericórdia, o amor para com as pessoas. E de fato, nisso nós vemos a atitude deles, que eles não tinham mesmo. E ele disse, olha, vocês podem fazer estas coisas, ou podem continuar assim, dizimando das coisas mais simples e insignificantes, mas vocês não devem omitir o amor, a misericórdia, né, as boas obras, aquilo que vai abençoar a vida dos outros. Então eu não consigo ver aqui uma proibição. Eu vejo que há para nós, quem sabe, um mínimo para a gente começar a partir, quem sabe, dos 10% e ir até quanto, sei lá, né? A gente tem informação de empresários cristãos que eles estão tão bem sucedidos que eles usam 10%, 90% eles destinam para abençoar a vida de missionários e missionários espalhados pelo mundo, e eles conseguem sobreviver apenas com 10%. Então veja que naqueles dias lá do Velho Testamento, a lei era 10%,
Mas nós não precisamos ficar presos a ele, nós podemos ir além. Então a ideia é, e a pergunta, você tem contribuído, né, com a igreja local? Você tem contribuído? Pode responder para você mesmo. Você tem contribuído com a igreja local? Se você tem contribuído com a igreja local, você tem sido uma pessoa abençoada. E eu espero que você tenha feito isso com alegria, né, com coração, com espontaneidade, com liberdade. E que isso seja muito além dos 10%. Agora, se você não tem contribuído com a igreja local, eu quero dizer que é hora de você pensar nisso. Você não precisa fazer como os cristãos do primeiro século. Não precisa vender os seus bens e depositar aqui, né, na igreja para ser distribuído. Mas você pode começar a contribuir, quem sabe, né, com 10%, quem sabe com 20%. Né? Tem um cidadão líder de uma igreja aí que ele esse tempo atrás, ele pediu, né, ele quase que obrigou, né, os irmãos a contribuírem com dízimo dobrado. Deve ser um vízimo, não sei como é que fala, né? Dízimo dobrado, né, em final de ano aí. Então, assim, são pressões que as pessoas fazem, né, mas nós queremos pensar que, gente, nós estamos numa liberdade, mas nós não vemos uma abolição do dízimo, e nós precisamos contribuir, e contribuir realmente com alegria, com sinceridade, com coração alegre, tendo a plena certeza e convicção que nada do que você tem é seu, nada, tudo provém de Deus. E nós, para encerrar, vamos falar o Salmo 24:1, que tem sido usado, né, que do Senhor é o céu, né, a terra, o céu, a sua plenitude, tudo o que existe, né, então pertence ao Senhor, e também aqueles que nele habitam. Então, gente, nada é nosso. Nós precisamos fazer o bom uso do nosso dinheiro e usá-lo para a glória de Deus, para o crescimento do reino de Deus, para abençoar a vida daqueles que não têm, para abençoar a vida dos missionários, e nós precisamos aprender a contribuir. E a minha oração é para que você aprenda, se ainda não contribui, que você possa aprender a usufruir desse privilégio que é contribuir com a igreja local para o crescimento do reino de Deus. Que Deus, né, nos abençoe, e alguns minutos aí para o Henrique, e amanhã a gente continua com o estudo. Gente, paciência com o tempo, já estava previsto, né, que seria mais ou menos assim, por isso nós preparamos um lanche para confraternizar depois que a gente sair daqui. Isso aí, ainda bem que você já economizou minha fala. Irmãos, a proposta é que nós possamos trazer algum ensinamento prático também. Quem teve ontem, ouviu a irmã Lawane trazendo alguns ensinamentos sobre a administração do corpo, da mente, e hoje eu gostaria de trazer algumas ideias que a gente buscou, que vão facilitar a nossa administração financeira. Então eu quero abordar basicamente três tópicos. O primeiro são meios de facilitação da nossa administração financeira. O que seria isso? O que a gente usa no nosso dia a dia para controlar o nosso financeiro? A primeira pergunta que eu faço, e eu quero que todo mundo diga, levante a mão, você sabe quanto você ganha por mês? Se você sabe, ergue a mão. Se você não sabe, quem sabe quanto ganha por mês? Certo. Você sabe quanto você gasta por mês? Tá. Então aqui são basicamente a minoria sabe quanto ganha, a minoria sabe quanto gasta. Então, primeiro, é impossível com que nós possamos ter uma saúde financeira positiva sem que a gente tenha pelo menos a noção de quanto a gente ganha. Vocês que dizem que não sabem, que não têm certeza, mas vocês têm noção. Ninguém consegue
administrar o seu recurso financeiro sem pelo menos ter uma noção. Isso pode ser feito com base na nossa média anual de receita e tudo mais, mas noção a gente tem. Então, para que nós possamos, no caso, ter uma melhor exatidão com relação àquilo que a gente ganha, com relação àquilo que a gente gasta, para aquelas pessoas que são autônomos, trabalham com compra e venda de gado, que trabalham com negociação, enfim, com venda de celular, seja lá o que for, gente, é necessário que nós aprendamos a anotar. Aí vai a primeira dica. Eu não escrevi igual a Laone não, tá? Anota aí. Meios de facilitação da nossa administração. A primeira, precisamos ter compromisso com as anotações. Confesso que eu particularmente tenho tentado melhorar, muito ruim com essa parte. Eu não tinha noção, eu tinha noção de quanto eu ganhava, não tinha noção de quanto eu gastava. E isso tem me facilitado muito a vida. Como que é feita essa anotação? Como que eu posso sugerir? A primeira delas é o papel, reto e direto. Uma parte para a entrada, outra parte para a despesa. No final, a gente faz as contas. Isso pode ser feito mensal, quanto você pode ter simplesmente ali uma anotação direta a cada mês, você anota num lugar diferente. Mas o ideal é que a gente tenha controle, entendeu? A segunda dica que eu dou, e nesse caso aqui é uma dica mais tecnológica, são aplicativos. Esse é um exemplo de um aplicativo muito simples de a gente manipular, chama Minhas Economias. Todo mundo pode baixar no seu celular, pode aprender a operar ele. Ele não mexe na sua conta corrente, ele não mexe na sua carteira, ele é simplesmente um controle tecnológico, mais moderno, para que você possa ter e visualizar todo dia, se for necessário, aquilo que está tendo de despesa e de receita. Aqui eu já fiz uma pré-configuração, todos conseguem ver? Eu coloquei ali um salário basicamente de 3 mil reais, entradas ali. Então, se eu quiser, por exemplo, acrescentar uma despesa, eu venho aqui e coloco nova despesa, digito ali, vamos supor que a gente gasta aí 90 reais, eu vou colocar a minha realidade, 90 reais com internet. E ali eu coloquei despesa, vou categorizar agora, que tipo de despesa é essa? Internet. Eu vou pagar ela de que maneira? Com dinheiro da minha carteira, cartão de crédito, conta corrente, conta poupança. Aqui eu vou colocar carteira. Eu não tenho isso na minha carteira. Hoje, vou pagar isso hoje. Vou salvar. Pronto, salvei. Está ali. 210 de saída. Quando eu clico ali em 210 de saída, eu tenho 120, eu coloquei ali como energia, 90. Qual que é o meu saldo? 2.790 é o que a pessoa tem na sua carteira. Gente, isso aqui é muito bom. Isso aqui te possibilita também ter um extrato anual, mensal, daquilo que você tem gastado. E aí entram no segundo assunto que eu quero abordar, que são condutas que facilitam a nossa economia. E isso eu fiz algumas pesquisas e quero expor para vocês. A primeira delas, para a gente abordar esse tema, a gente tem que desmistificar alguma coisa, ou seja, tirar a prova real se isso é verdade ou mentira. A primeira dela nós devemos correr de juros. Isso é verdade ou isso é mentira? Quem acredita que isso é verdade? Que a gente deve correr de juros? É verdade. Quem acredita que é mentira? Gabriel acredita que é mentira. Correr de juros não é. Nós não precisamos, no caso, para facilitar a nossa economia, correr de juros. Quem acredita que é os dois, que é uma verdade e que é uma mentira, ao mesmo tempo? Eu acredito que é uma verdade e que é uma mentira. De que forma que correr de juros pode ser uma verdade e pode ser uma mentira? A depender no que você está utilizando aquela despesa, aquele dinheiro que você tem, tem nas mãos e está pagando o juro dele. Tem pessoas que têm um certo amor por dinheiro a juros. Ele não pode ver alguém com dinheiro na mão que empresta juros, ele já quer pegar, porque ele acha que ele vai ter um investimento depois, em que o retorno que ele vai ter é superior e ele vai conseguir pagar o juro e o capital. Outros acham que outros precisam pegar dinheiro a juros para
justamente pagar alguém que ele está devendo os juros e o capital. Aqui são as duas formas como você pode acreditar que isso é verdade, que isso é mentira. Os juros é prejudicial quando nós não temos controle do nosso investimento, ou seja, quando ele não é quando o nosso investimento não nos dá o retorno suficiente para pagar os nossos juros, certo? Então, desse ponto de vista, isso é uma verdade. Agora, é uma mentira quando nós estamos diante de um cenário onde a pessoa tem controle dos seus investimentos, sabe que se ele pegar um custeio lá no banco, vamos falar aqui no caso das pessoas que têm, no caso aqui que é comum, a Hilton, a Milton, o Moisés, o Eliseu, vão lá no banco, trabalham com gado, pegam um dinheiro, o Samuel também, não sei se pega dinheiro no banco, não, mas vai lá e pega um dinheiro, um custeio, direto para 2 anos, paga 6% ao ano. O gado, naturalmente, ele vai render isso. Mas acontece, onde é o erro? Pegar o dinheiro que é para investir e gastar numa despesa que ela é fixa, que ela não é rentável. E aí entra essa questão do juros ser verdade, ser mentiras. Então nós devemos ter sempre em mente no que eu vou usar esse dinheiro que eu estou pagando a juro. Para aqueles que são aposentados, muito cuidado com os consignados, gente. Consignado é um veneno para o aposentado, porque a taxa de juros é de 17% às vezes ao mês, né? E é quase que impossível no final você conseguir matar essa dívida. É muito difícil. Eu já tive clientes no escritório uma vez que chegaram desesperados, pedindo negociação, porque a taxa de juros, ele não conseguia, ele precisava de negociar aquilo. Então, é um perigo, é um veneno para quem recebe seu aposento. É muito fácil, você entra numa agência de consignado, com meia hora você sai com 2.000, que no final transforma em quase 10 para você pagar com juros. Cuidado. A outra coisa que nós precisamos ter, condutas que facilitam a nossa economia. Priorizar pagamento à vista. Priorizar pagamento à vista. É verdade, é mentira. A depender do que você vai comprar, se você for comprar à vista, você vai se descapitalizar, né, com as demais despesas que você tem e não vai conseguir cumpri-las. Vamos supor que você ganha 3, o que você precisa de comprar à vista custa 1.500, é metade. Se você já não tem esses 1.500 em uma outra fonte de receita, em uma de poupança, você vai descapitalizar o seu orçamento e você não vai dar conta de comprar. Se no crediário, se no cartão você paga sem juros, aquele mesmos 1.500, então é interessante que você fracione essa dívida, que não vai ter juros para você, para que você então consiga pagá-la mensalmente sem se descapitalizar. Então, nem sempre priorizar o pagamento à vista, a depender da situação, vai te economizar. Às vezes vai te descontrolar em outras contas. Então, sempre faça essa conta. Se eu pagar à vista, se eu pagar a prazo, é o mesmo valor? Se compensar, você pode optar por pagar parcelado. A outra coisa que nos ajuda, nos facilita a economia, é estabelecer metas. Metas. Tem pessoas que não têm meta de economia. Isso é muito difícil. Tem pessoas que entram ano e saem ano, ele não coloca uma meta de quanto ele quer chegar no final do ano e ter feito de economia ou ter feito no caso de uma poupança. Isso, gente, nos deixa despreparados para as coisas que nós não estamos esperando. Uma doença, no caso dos pais, né? O filho que vem às vezes sem avisar, sem ser planejado. Gente, são coisas que, por exemplo, um acidente, bateu o carro, precisa de reformar. A pessoa que não tem meta, que não tem poupança, ela sofre com os infortúnios da vida. Então, não estabelecer meta é um risco, que a gente corre, que a gente assume na nossa vida financeira. A outra coisa, não estabelecer também limite. Não estabelecer limite é complicado. Tem pessoas que saem 10 vezes por mês para lanchar fora. Tem pessoas também que, por outro lado, não quer sair nenhuma vez. É necessário equilíbrio. Como tudo na vida, equilíbrio é a solução. Estabelecer limite faz com que nós tenhamos também controle, que nós não sejamos consumistas, que nós não sejamos extremamente gastões, né? Digamos assim.
e possamos administrar melhor nosso dinheiro. A outra coisa, se você vai investir, tenha conhecimento, estude o que você vai investir. Quantas vezes eu já vi na minha pouca idade pessoas que pensam que comprar uma terra é a melhor dos investimentos, pensam que entrar para o ramo do boi é o melhor do investimento, pensa que partir para o confinamento é a melhor coisa que ele vai fazer, ele pensa que investir na bolsa é bom, ele pensa que investir na Telex Free é melhor ainda, enfim, entram de cabeça nesses investimentos sem ter estudado os riscos deles e acabam quebrando, né? A outra coisa, cuidado com o cartão de crédito. E aqui eu quero trazer uma pesquisa. A Confederação Nacional de Serviços, Compra de Bens e Turismo lançou uma nota, né, uma pesquisa, onde ela diz que o número de famílias que foram pesquisadas, salvo engano, 2.500 famílias que foram consultadas nesse censo, 66,6% delas estão endividadas por dívidas vencidas ou não, mas são dívidas. 78% dessas famílias, desses 66, a dívida é representada por juros de cartão de crédito. Então, cuidado com o cartão de crédito. É o vilão das famílias, é o vilão do bolso de qualquer um. São juros de 300% ao ano. É o maior juro da carga do que existe no Brasil hoje, chama-se cartão de crédito. Por isso que tem muitas empresas aí, muitos banquinhos, Inter, Nubank e diversos outros bancos que estão crescendo muito por ter taxa de juros de cartão de crédito reduzida. Então, prestem bem atenção. Então, por que a gente precisa falar isso? Que é por desculpas como esta e por erros como este, que no final a gente escuta falar que não tem condição de dizimar, de ofertar, porque não tem controle da própria dívida. Então, se você não tem condição de administrar o que o Senhor te deu, como é que você vai usar isso para abençoar a obra do Senhor e para que pudesse sustentar a obra do Senhor? Então, é muito complicado, né? Tem pessoas que correm de anotar o que gasta, correm de anotar quanto ganha, porque justamente não querem ter o compromisso de dar 10%, de dar 5%, ou de ofertar com a igreja. Outra coisa, comunicação, gente. Eu conheço histórias e sou testemunha de esposas que não sabem quanto o marido ganha, quanto o marido gasta, quanto o marido deve. Se ele morrer de hoje para amanhã, vai aparecer cobrador que ela nunca viu na vida. Então, assim, isso é um problema nos casamentos, é um problema também na saúde financeira de uma família, a falta de comunicação. São condutas que impedem a saúde financeira. Então, pensando na igreja, eu trouxe 3 dicas, a princípio, para que você possa melhorar e tentar fazer o compromisso de ofertar. Primeiro de tudo, voluntariedade. Querer contribuir é o primeiro passo. Isso ser de coração, que a partir disso daí, a gente consegue praticar as outras coisas. Primeiro, querer, ser de coração, ser de bom grado, né? Ser com gratidão. A segunda coisa, uma coisa que eu faço particularmente, eu faço pré-agendamento de transferência. Então, se eu tenho um fluxo de caixa muito grande, se às vezes a pessoa dá muito cheque, às vezes a pessoa tem uma conta corrente muito movimentada, pode ser que ele, no dia que sai o pagamento, ele já está com ele todo comprometido, enfim. Transforme a sua oferta voluntária em um compromisso de você cobrir ela, e não uma despesa que você vai ter se te sobrar. Então, inverta a chave. A partir de hoje, a minha oferta é de R$500, e faça chuva ou faça sol, ela vai sair da minha conta. E eu vou dar um jeito de cobrir. Eu vou ter fé no Senhor que vai me sobrar jeito, eu vou administrar e eu vou conseguir cobrir. O que acontece? Nós só damos se sobrar na nossa conta, a gente só quer tirar do resto e não das primícias, né? Fazendo analogia ao dízimo. Então, no Banco do Brasil, você vai até o caixa, transferência, e lá no lugar, na hora de você colocar a data de hoje, você coloca a data do mês que vem. Conclui aquela operação, faça outra com a data do outro mês, faça para 6 meses, pronto. Finalizou ali, todo dia 10, todo dia 15, o dia que você colocar,
vai sair aquele X da sua conta, direto para a conta da igreja. Pronto. Você tem ali um valor mínimo X que você vai passar todo mês. Outra dica, quem tem cheque, procure dar 10 cheques, né, pré-datados, converse com o irmão, irmão, me liga um dia antes, avisa que vai depositar, que às vezes não vai ter o dinheiro, mas aí a gente ajeita. Mas isso já vai te deixar tranquilo, vai te deixar já pré-organizado, né, para quando chegar esse dia você cobrir essa conta. Quem trabalha com serviço, prestando serviço, reserve um serviço por mês para que o valor dele seja todo revertido em oferta. Para quem vende, reserva uma venda por mês para que todo o valor que você reverter de lucro dela, você passe para a igreja, faça dele uma oferta voluntária. Quinta dica, procure conhecer, o Hamilton já falou, a necessidade da igreja. Procure conhecer quais são as despesas da igreja. Porque só assim, às vezes, a gente tem a consciência de que não adianta você chegar para o tesouro e falar, olha, eu já dei minha oferta por mão lá da Conchinchina, para a obra do Senhor? Mas a sua igreja tem despesa. A nossa igreja tem esses ar-condicionado aqui, não estão ligados depois do relógio. Antes do relógio, né? Depois, para dentro. Ele cobra. Então, assim, essa consciência de saber quanto a igreja gasta, o relatório do tesouro é disponível, ele não é sigiloso. Então procure saber quais são as nossas despesas hoje, né? Tudo tem gasto, e nessa época de pandemia as coisas ainda gastam mais, né? Não sei, até menos. Então são basicamente essas as dicas que eu trouxe. A gente pode elencar muitas outras, mas coloque isso na sua cabeça, procure ser organizado, pega compromisso de anotar as coisas que você ganha, que você gasta. Se você não lembra, fala com a sua esposa, olha, hoje entrou tanto e saiu tanto, anota para nós aí. Sempre tem alguém da relação ali que é mais cuidadoso, né? Então passa para essa pessoa a responsabilidade de ter o controle financeiro, né? Se você tem conta corrente, já faça logo os pré-agendamentos. Se você não tem, mas você tem cheque, passa os cheques. São muitas coisas, basta querer, basta ser de coração e basta ter a consciência. Espero ter contribuído e nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que Ele, né, faça com que esses ensinamentos estejam no nosso coração e na nossa prática diária de vida. Vou pedir ao irmão Rubens que ore, encerrando o culto nessa noite. Amanhã tem o culto de encerramento, todos estão convidados. Senhor nosso Deus, estamos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para aprendermos mais da Tua palavra. Pedimos que de fato os corações venham estar abertos, expostos a ouvir e a viver realmente uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que realmente glorifique o Teu santo nome conforme o Senhor nos ensina. Pedimos também que possa estar abençoando a cada irmão presente, os que não puderam vir, suas famílias. O Senhor conhece a necessidade de cada um, que o Senhor possa estar visitando a cada um deles ali, que eles possam estar crendo que o Senhor é o Deus do impossível, que resolve qualquer problema, ou pode solucionar qualquer coisa, que nós podamos crer e confiar no Senhor. Amém. Nós queremos agradecer desde já por tudo que o Senhor tem feito para conosco, em especial nos salvado, nos dado vida eterna e também nos mostrado o caminho para seguir. Nós oramos agradecidos no bendito nome do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.